Aê! Olha só o que temos aqui. O capítulo 10 do livro Mágica Visual, do Ian Fries, o João das Batatinhas. Pois é, já estamos chegando aqui no final. Quem poderia Capítulo imaginar 10. que fosse Capítulo 10 também conhecido como penúltimo, né, Lu? penúltimo? Pois é. E hoje nós vamos falar sobre Liberte as suas feras. Né? Caia na gandaia. É isso que eu ia falar. Existe uma música ruim sobre isso, não existe. Mas Entre nessa festa. você já matou a charada. Me leve com você. Nesse ritmo louco. Cara, como é que Ok. sabe isso? Não é da tua época, Nossa, não, Lu. não é Você da é minha jovem. época. Não, mas eu tenho 606 anos, por isso que eu sei dessas Ah, coisas. entendi. Pensei que você é vampira. Tô brincando, gente. Não levem a sério isso, não. Você, eu tô vendo aí, pelo seu chapeuzinho, que você tá com seu animal de poder aí. Ah, o urso! Eu consegui esse chapeuzinho lá na Antena Zero. Quando a gente foi Ai, gravar lá sobre o Sagrado Feminino, lá com o Lorde A e a Rainha Chendra. que aliás, o Lord Jack tá assistindo a gente. Abraço. Beijo, Lorde A. Ai, muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre animais de poder, espíritos animais, tudo mais, né? A gente já falou sobre espíritos da natureza de forma ampla, mas numa modalidade mais passiva, né? De como entrar em contato com essas inteligências e tal. A proposta desse capítulo é como você, como direi, trabalhar mais Você diretamente, consegue né? trabalhar Então, diretamente, incorporar essas feras, incorporar essas energias sem mimimi, né? Que ele fala assim, você tem que se esfregar mesmo no chão, se você é um javali, vai se sujar, né? Daquela coisa do xamã limpinho não existe. não. Se Não deveria você, existir, né? pois é, se você conhece alguém que se diz xamã e que é muito limpinho, Aí desconfie. tem, né? Aí tem. Aí tem. Mas eu acho que existe uma distinção aí, né? Que apesar dele não usar essa terminologia, porque o João das Batatinhas ele é muito não tradicionalista nesse aspecto. Se a gente fosse seguir as expressões da magia tradicional, né? Eu acho que a parte de espíritos da natureza, que é o capítulo 9, seria mais como evocação, e essa parte seria mais como invocação. Exatamente, concordo plenamente com você. E algo interessante sobre esse capítulo é porque tudo está interligado, as conversas, enfim, parece que tudo vai levando para algo só, né? E tudo interligado também entre os livros da Penumbra. E Uhum. logo aqui na primeira página ele vai falar sobre modelos mágicos. Porque, para quem não sabe, existem muitos jeitos de você ver, entender e praticar a magia. Não significa que um jeito esteja diferente ou esteja errado. Tá? São jeitos diferentes, mas, enfim, cada um tem sua validade. E isso é engraçado porque eu estava exatamente pegando esse trecho do Tome, que a gente vai colocar como conteúdo adicional, e é exatamente isso. Então, até separei aqui algo que eu achei muito interessante lá na página 193, que ele diz o seguinte: é uma pergunta muito válida que muita gente se faz, eu até quero saber a opinião de vocês aí no comentário. O espírito da natureza é um aspecto de você ou ele é uma entidade independente? Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer, né? E ele vai falar o seguinte: apoiadores de uma teoria, ou seja, de um modelo mais psicológica, provavelmente preferirão considerar os espíritos da natureza como projeções das suas próprias mentes. Então, eu acho que isso responde também um pouco à galera que é mais cética, né? Que é mais voltado, assim, que não vê o mundo como se fosse algo espiritual. Então, você Uhum. vê que os livros, eles vão nos respondendo, né? É muito incrível isso. Se você quer ver isso tudo como um grande teatro que ajuda a sua mente, que ajuda a sua psique a se tornar melhor, veja, ninguém tá te impedindo disso e ninguém tá falando que é errado, entendeu? Na terminologia do Jodorowsky, é o que ele chama de psicodrama.
Psicodrama, exatamente. É uma historinha que acontece na sua cabeça. Bom, mas daí ele vai falar também sobre um outro ponto de vista, um ponto de vista alternativo, que é você considerar tudo como algo inteligente. Isso inclui até a pedra que você chuta no caminho da sua casa. Isso é uma proposição da amiga do autor, né? Ele não deixa bem claro de quem ele está falando aqui, mas é da Sora Ornema, lá, discípula do Kenneth Grant, tal, telemita. Ela sugere essa possibilidade. Será que tudo que existe tem inteligência? Porque inteligência que a gente conhece é um resultado de interações elétricas entre neurônios. Mas será que não existem outras formas de inteligência que a gente está negligenciando? Dentro dessa visão, por que as pedras não são inteligentes? Por que as correntes de convecção termodinâmica de um astro incandescente não determinam inteligência de alguma forma? Por que a inteligência tem que ser só aquilo que a gente imagina, que a gente conhece bem? Ela dá até um nome para isso, inteligência mineral. Uhum. Então é muito interessante. E o que ele fala é o seguinte: se você acha que só existe a resposta psicológica e só existe essa resposta malucona, você está sendo limitado, porque a resposta verdadeira provavelmente está em algum lugar no meio do caminho. E não importa muito em que ponto no meio do caminho, né? Exatamente. Então essa parte aqui de introdução é ele se fazendo várias perguntas. Então é muito legal. Porque eu acho que tudo isso no momento passa pela nossa mente. Todas essas questões. É uma reflexão interessante, né, Lu? Muito, muito E o legal é que ele não força a resposta nenhuma, né? E ele fala, ó, isso que eu vou falar agora, tanto faz qual seja a resposta para essas perguntas. Tudo se aplica do mesmo jeito. Exatamente. E aí eu lembro muito do Tommy Kelly, que ele faz a mesma coisa. Ele apresenta, creio que, 4 ou 5 modelos diferentes nessa entrevista e ele fala tudo para eu responder, por exemplo, o que é um servidor, ou no caso do Ian Fries, o que é um espírito, depende do modelo que você segue, né? Do modelo que você. Enfim, é como você enxerga a vida. É o conceito de paradigma na magia do caos, né? Exatamente. É Você por isso que muda eu o amo magia do paradigma, mas caos. as coisas continuam funcionando. Por isso, você pode experimentar. Agora eu estou me sentindo extremamente cética, então eu vou seguir o modelo psicológico. Mas aí depois você lê esse capítulo, se apaixona por esse capítulo, você fala, nossa, o modelo xamânico, animismo, é muito legal. E você acaba vendo a vida por outro ângulo e aí vai se adaptando a cada fase da sua vida. Bom, então vamos lá. Eu separei aqui algumas frases. Ele fala muito também da questão simbologia, da questão simbólica. E o que eu gosto no Ian Fries é que ele lembra o tempo todo que a simbologia ela varia um pouco de lugares para lugares, de crenças para crenças, mas elas têm um fundo parecido, né? Isso é muito interessante. Então, ele diz o seguinte, que as nossas mentes conscientes, lembra, ele faz essa diferença entre mente consciente e mente profunda. A mente consciente ela é uma criatura muito simples. Então, ela vai ver as coisas, os símbolos, de uma forma muito simples. Né? Ao invés de ver tudo como princípios abstratos. Né? Ao invés de, por exemplo, se perguntar o que os espíritos realmente fazem. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai falando sobre como a nossa mente ela é capaz de, por exemplo, uma vez que você aprende algo, você não fica pensando em como fazer. Então, ele dá um exemplo aqui de amarrar os sapatos. Eu me lembro disso quando eu era criança. Por algum motivo, minha mãe não queria me ensinar a amarrar os sapatos. Eu queria muito aprender, porque todos os meus colegas já sabiam, menos eu. Que maldade da sua mãe. Eu não sei por que ela fazia isso, mas um dia eu cheguei para uma colega minha e falei, olha, por favor, me auxilia aqui, me ajuda a amarrar os sapatos, a aprender, me ensina como é que você faz. E ela me ensinou ali como é que uma criancinha ensinando a outra a amarrar os sapatos. Mas é exatamente isso. Aí ele fala, mas hoje em dia eu não fico mais pensando, né? Nossa, como é difícil amarrar ali o sapato, enfim, eu posso estar cantando, sei lá, respondendo no Facebook
ou olhando alguma coisa no YouTube e amarrando sapato ao mesmo tempo. Mas naquela época era difícil. A mesma coisa com magia, né? Ele dá esse exato exemplo. Uma vez que você aprende... Tem uma comparação interessante com isso que você está falando, Lu, aqui no Libernu Psiconauta, página 135. A parte sobre os níveis de consciência. Ele coloca, por exemplo, ações como de amarrar o sapato no que ele chama de nível robótico. Uma vez que você aprendeu. Uma vez que aprendeu. Isso. E daí ele fala o seguinte: quanto melhor a sua mente, mais afiada ela não precisa ficar lembrando de como fazer o trabalho é automático. E, por exemplo, você sabe, por exemplo, que você está com fome, mas não necessariamente você sabe o que você precisa comer. Você não sabe quais são exatamente os nutrientes que estão faltando para você. Então ele faz essa divagação aqui também, né? Se a sua mente fosse extremamente afiada, você ia saber também exatamente que tipo de nutriente, que tipo de comida você está precisando. Ele vai comparando, por exemplo, algumas pessoas elas não sabem nem quando elas precisam dormir. Elas só sabem que elas estão com sono quando elas estão irritadas. Algumas só quando começa a bocejar muito e algumas quando já foi ali, dormiu e nem viu. Né? E isso não é que algumas pessoas têm essa deficiência. Todos nós passamos por momentos em que a gente não sabe essas coisas básicas. Por Exatamente. exemplo, se você está trabalhando igual um condenado, tal, você pode não perceber que você precisa dormir. Aí o cansaço chega de uma vez só. Exato. Daí o que ele faz, por que ele está fazendo essa grande reflexão? Né? Porque ele diz o seguinte: quantos magistas têm ciência do que fazem com seus corpos, afinal? Eu acho que o xamanismo ele resgata isso, ele resgata o seu trabalho com o seu corpo, você ter a sua consciência corporal. Diferente de muitas práticas que te tiram totalmente do seu corpo, que te tiram totalmente de quem você é, né? Não precisa ir muito longe, né? Viagem astral, coisa relativamente básica. Tem justamente o objetivo de te afastar disso. Exato. Então ele pega de novo essa questão de amarrar o sapato, ou de aprender a se alimentar, ou de aprender o seu horário de sono, né? De respeitar seu corpo e tudo mais, para que você entenda o seguinte: qualquer prática, seja ela uma consciência corporal ou seja ela uma prática mágica, ela vai demandar esforço no começo. Então, eu pequenininha ali aprendendo a amarrar o sapato, era difícil para mim, mas depois que eu aprendi, eu nunca mais tive problema com isso. Então, no princípio, você vai ter tentativa e erro, tentativa e erro. Depois isso vai virar um ato de memória. Tá? Então é isso. Daí ele fala um pouco sobre psicologia, o que é muito legal, como os cérebros funcionam, como há várias partes da mente, que algumas partes da mente... Acho que é pertinente a gente comentar sobre isso, mais uma relação que tem com o Libernu Psiconauta. Na página 174 em diante, tem uma discussão não muito longa sobre como é a composição do cérebro e como ele é composto e tal. E ele fala que o cérebro humano ele não foi criado do zero. Vamos fazer um cérebro ideal para seres humanos. Não é assim. Isso aí carrega traços da evolução da espécie durante todo o desenvolvimento. Né? Então, ele fala, por exemplo, que a gente tem um pedaço do nosso cérebro que é de origem fundamentalmente reptiliana. A gente tem um outro pedaço que é mais ligado a mamíferos, né? E tudo isso daí, cada um tem uma função para a sobrevivência da espécie. E, na verdade, essa inteligência reptiliana, por exemplo, ela está ligada ao circuito mais básico instintivo de sobrevivência, que é matar e morrer e se alimentar. Exato. Né? E isso tem a ver com o que o Jan Fries aqui, o João das Batatinhas, está falando sobre qual a parte do seu cérebro responsável por comer. E também mais para frente. É uma coisa reptiliana, existe uma imagem animal claramente ligada a isso no nível subconsciente pra gente. Com certeza. E também a parte de agressão, que ele vai falar depois da importância das artes marciais. E o que eu mais gostei dessa parte de cérebro é que aqui na página 199 ele vai falar sobre a informação que a gente guarda no nosso DNA.
que tem desde sempre, desde que a gente, enfim, são 60 mil anos, né, de informação no DNA. Então ele diz que a veneração dos ancestrais, por exemplo, que se encontra muito no voodoo, ela é muito importante, ela tem uma base científica. Quando a gente está venerando os nossos ancestrais, a gente está nos venerando, a gente está venerando essa carga genética que existe no nosso DNA, né? Então ele diz que isso não é abstrato, né? Isso é físico, isso é científico. Você na verdade está, mesmo que inconscientemente, você está celebrando aquilo que você é, né? Exato, exato. Ele diz, ó, cada célula do seu corpo contém a totalidade da herança da evolução da nossa espécie. Então, isso é extremamente importante. E daí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, ele vai já começar, então, a falar sobre a questão da agressão. Que tem também tudo a ver com o que eu, Lorde, a gente estava conversando agora mesmo lá no grupo da Penumbra Livros, que eu postei lá sobre um livro que eu queria fazer sobre o sagrado feminino, e ele deu a ideia de sempre, no livro e tudo mais, colocar para as mulheres a importância de a gente fazer artes marciais. Eu falei, total. nossa, tem tudo a ver com essa parte do livro, que na página 200 ele vai falar, a agressão ela pode ser útil. A agressão não é necessariamente socar a cara de alguém, né? Deixa isso claro. Mas se você envolve também socar a cara de alguém. Mas se você tiver que socar a cara de um abusador e um estuprador, soque, viu? Sim, por favor. Nazistas também. Nazistas também, fascistas também. Mas o que você achou dessa parte da agressão? Não, eu acho legal, né, que ele fala que o interessante para você lidar com agressão ou com qualquer outro sentimento ou estado de espírito que se julgue normalmente negativo, é você não varrer isso para baixo do tapete e fingir que não existe, porque a tendência é que volte reforçado, né, se você não lidar com isso de alguma forma, só fingir que não existe. Então, é como dar vazão a isso. Ele dá o exemplo de artes marciais, por exemplo, como uma forma de dar vazão. Uma forma que a gente tem hoje no nosso dia a dia, que pouca gente tira proveito do jeito que poderia, é videogame. Pois não fala isso no livro, mas é um negócio que eu penso. Também penso. Ele diz também, ó, outros métodos para lidar com essa overdose de adrenalina. Você tem que gastar isso, você tem que gastar esse sentimento de agressão. Eu, por exemplo, adoro ir correr. Correr, dançar, dar longas caminhadas, cantar, esgotar energia física de alguma forma, né? Ou praticar arte marcial do tipo mais perverso. Isso também é importantíssimo. Daí ele fala que quem geralmente pratica arte marcial, depois, na verdade, fica mais tranquilo do que aqueles que não praticam. Isso é uma coisa que eu sempre fiquei muito chocado. Eu não pratico arte marcial nenhuma, não tenho conhecimento prático disso, mas eu tenho vários amigos que praticam assim para valer e são muito graduados e tal. E tem um amigo, muito tempo eu não vejo ele, o cara era, sei lá, do 7º dan do taekwondo, o cara sinistríssimo, já vi ele quebrando tijolo, madeira, caramba. E esse cara, ele morava num lugar meio barra pesada e volta e meia ele chegava sem celular, falava, pô, fui roubado ontem. Eu falava, porra, Henrique, como é que tu não quebrou a cara do maluco? Ele, não, cara, a minha vida não tava em risco. O cara tava desarmado. Porra, mais um motivo pra você quebrar a cara dele. Não, cara, mas pra que eu vou quebrar a cara do cara? Nossa, tem que ter muito sangue frio aí. Pois é. E eu ficava muito impressionado com isso. E a maioria das pessoas que praticam artes marciais que eu conheci depois, eu fui ver que elas, conforme elas vão ficando mais graduadas, elas vão ficando de fato mais tranquilas. Sim, porque ela, ali naquele momento ela gasta exatamente, né? Eu gosto muito de sair, por exemplo, para ir atirar em airsoft. É legal também. Para mim é um ótimo jeito de gastar essa adrenalina. Ele diz o seguinte, que a gente tem que comparar isso que ele acabou de falar aos tipos New Age, pense positivo. Gente, eu odeio isso! Eu odeio essa coisa de pense positivo. Pense positivo, não fica nervoso, não.
Não vem me falar, não fique nervosa, não, que aí que dá vontade de sair dando voadora na cara de todo mundo. Tá Nossa. liberada a voadora, Lu. Eles ficam. Sabe o que eles fazem? Eles tentam fingir que o problema não está lá. É isso que é esse pense positivo, né? É uma lavagem, é uma lavagem mental que eles fazem, porque eu tenho um problema muito grave. Então finge que ele não está lá, pense positivo. Eu tenho um problema financeiro. Finge que você não tem sua dívida, ou finge que sua mãe não morreu, sei lá, sabe? Tipo, é isso que acontece. E aqui ele vai falar para você lidar isso de uma maneira muito mais selvagem, porque ele pergunta o seguinte: quantos desses iluminados, né, New Ages, conseguem ser espalhafatosos, selvagens, espontâneos, felizes ou alegremente loucos? É por isso que eu amo o João das Batatinhas, porque ele é louco como a gente, né? E não aquela coisa. Só pensa positivo. Luz e amor. Nossa, Isso tem tudo a ver com um outro livro nosso, que será lançado em breve, que ainda não está publicado, que é do Regardi. Para quem não sabe, o Regardi, ele, enfim, é complicado chamar de psicólogo, porque ele não fez faculdade de psicologia, mas ele trabalhava com atendimento psicológico, e muitos dos clientes deles eram gurus e líderes espirituais, de alguma forma, sabe? E ele fala que não tinha um ali que fosse normal. Todos eram severamente desequilibrados com alguma coisa. Era problema com bebida, problema de depressão, problema com drogas mais pesadas. Os caras, todos eles tinham um transtorno sério para lidar. Não, um exemplo grande é o que aconteceu agora com um certo guru aí de super renome, né? O guru das estrelas aqui do Brasil, que dizia Pode que falar o não nome, é fazia o Prembaba. Prembaba, né? Dizia que não fazia sexo, que era celibatário, não sei o que, não sei o que, e aí acusado de abuso e tudo mais. Pois é. Complicadíssimo, Tem o né? próprio Osho que estourou aí há pouco tempo, né? Que a história Nossa, é do Osho antiga, eu não mas sei só. não. O que? Tem um documentário enorme do Netflix, em 6 partes sobre isso. Me conta, eu não vi. Não, Não veja lá. acredito. Eu não vi não, porque eu achei chato. Mas veja lá. Se Mas chama é sobre o que? Wild Country. Sobre o Osho, abuso, loucura, droga, Caraca! violência, ameaça, Gente, que horror! corrupção, um negócio maluco. Não confio mais em ninguém. Depois que eu vi aquele. Ai, a gente até postou na penumbra do ritual sexual lá que o. Juliana botou o nome do documentário aí na tela. Quem quiser ver. Legal. Do ritual, não, Não era ritual Do sexual. culto maluco lá de Hollywood? Culto de abuso, não sei o Aham. que o. Da, Nossa. da, da menina do Smallville, né? Sim! Cara, muito Hein? doideira aqui. Ó, Tá no peraí. site da Penumbra esse que eu fiz lá. Nayara está fazendo um comentário sobre sua fala. Mas, Lua, pensar positivo não é deixar os problemas passarem por você e fingir que eles não existem. É ter percepção real do problema, mas ter a convicção de que irá solucioná-lo da melhor maneira. Então, porque existem dois tipos de pensar positivo, né? Tem esse que eu concordo também, que é você falar assim, não, tá, o problema está aqui. É isso que eu botei, inclusive, deu uma treta homérica, que eu botei exatamente esse tipo de pensar positivo no grupo Feminismo Livre, em que eu falei assim, manas, somos abusadas o tempo todo. Tá, o que a gente vai fazer com isso agora? A gente tem essa informação do machismo ser muito grande na sociedade. E agora? O que a gente vai fazer com isso, né? Enfim, aí deu uma treta homérica lá, que eu tava. Enfim. Mas, mas aí, o pensamento positivo que eu tô falando é daqueles gurus, tá? Que realmente pregam isso, que é para você esquecer, que é para você só pensar na solução e esquecer o problema. Tipo o Isso segredo, né? tipo o segredo e tipo algumas palestras que eu já fui em que cheguei lá, a menina falou assim: porque fulano foi esfaqueado. Sabe por que ele foi esfaqueado? Porque ele estava com medo de ser esfaqueado, porque ele leu no jornal que o número de esfaqueamentos estava aumentando muito na região. É um medo normal, é um medo comum. Que nem o medo que você tem de ser assaltado quando o bairro tá muito violento, sabe? É Uhum. uma questão estatística, não é que você atraiu
aquilo para você. Então, eu acho assim que tem coisa e coisa. Tem alguns gurus que, na verdade, eles acabam colocando toda a responsabilidade na vítima, como se ela fosse responsável por ter sido esfaqueada, sei lá. O cúmulo disso é dizer que, por exemplo, que câncer é culpa da vítima, sabe? Do doente. Nossa, quando eu leio isso, Tenho vontade de cara. socar a pessoa. Ai, nossa, não. Nossa. Quando eu tenho um nojo de quem fala essas coisas, cara. Nojo. Então, ele diz o seguinte, que, olha, a agressão não é uma doença, ela é um estado emocional, né? Que no segredo eles dividem assim, estado emocional ruim e estado emocional bom. Então, tipo assim, cuidado com o ruim, esquece o ruim, deleta o ruim e fica só com o bom. E a agressão seria o ruim. Não é isso, é só um estado emocional necessário para nossa evolução. Tá? Uhum. Daí ele fala, por exemplo, o seguinte, ele cita pessoas que na verdade querem amor e afeto, mas que insultam as outras, achando que vão conseguir amor e afeto chamando a atenção dessa forma. Mas é isso, né? Ele fala que na real essa pessoa vai conseguir chamar atenção. Vai chamar atenção, mas de forma bastante agressiva, mas não necessariamente vai ter o que ela quer, né? Vai ter o amor que ela deseja. Ele Mas faz umas tá provocações aqui no texto, que eu adoro as provocações dele. Ele é um autor que até agora eu concordei com 99,9%. Na verdade, eu acho que não tem nada que eu discorde do que ele falou, cara. Eu não concordo nem comigo mesmo, mas boa parte do que ele fala também acho que tá certo. Então, ele faz essa provocação. Ele diz que o catolicismo, na verdade, é um panteísmo. Eu acho isso ótimo, esse raciocínio que ele constrói. É muito bom, pois oferece centenas de santos, cada um dos quais se especializa em fazer algum tipo muito específico de milagre. Então ele fala que o mesmo se aplica ao taoísmo, que tem vários espíritos altamente especializados. E até o budismo, né? O budismo, que são vários budas menorzinhos, né, especializados. Então, ou seja, tudo é um grande panteísmo, essa é a verdade. Ele fala que se até as religiões monoteístas são, na verdade, panteístas, né, o que dizer dos panteístas? E as panteístas declaradas, né, que tem deuses específicos para cada coisa, se você pegar qualquer panteão bem estabelecido, você vai ver que ele é um psicocosmo da espécie humana, né? Todas as emoções estão representadas ali naqueles deuses. E o trabalho que se tem em mágico, por exemplo, de Golden Dawn, de Assunção de Forma a Deus, nada mais é do que você assumir expressões de deuses que, em última instância, são emoções humanas. Então, o que a maioria das religiões e das doutrinas mágicas que se tem hoje se baseia é entrar em contato com aspectos, talvez, soterrados do seu subconsciente. Exatamente isso. E aí entra esse lance das feras e dos espíritos animais. Né? Que já que o nosso cérebro é todo fragmentado e baseado numa estrutura de animais que nós não somos mais, como por exemplo répteis e mamíferos mais simples, entrar em contato com os atavismos desses animais é entrar em contato com o seu subconsciente. Sim, essa e é uma parte que serve o contato com os espíritos animais. Exato. Então ele diz o seguinte, você tem duas abordagens. Você tem a abordagem holística, que olha para a mente, olha para os animais, olha para os deuses, Buda, como algo só, como uma grande união. Ou você, se você quiser um efeito específico, você vai para especialistas encarregados. Então, no caso, já estamos chegando nas feras. Já vamos ali para a parte das feras. Vamos lá. No começo, ele diz o seguinte: você que está interessado em xamanismo, está interessado em ser possuído pela fera, tá? Essa é a palavra, você será possuído pela fera. Ele fala de novo em obsessão. Então, vamos retirar da nossa mente que obsessão, possessão é algo necessariamente ruim, porque para a magia, para o xamanismo, para o Ian Fries, não é. É necessário que você seja possuído, é necessário que você tenha essa obsessão para que você possa se transmutar nessa fera, né? E é importante que essa possessão não seja light, né?
Não seja lá. É Seja um possessão negócio pra valer. mesmo. É pra valer. Então, ele diz o seguinte: no começo, quando você é um jovem xamã, essas obsessões, essas possessões, elas vão ser muito difíceis. É como aprender a amarrar o sapato, só que muito pior, né? Porque são enormes quantidades de energia, são emoções brutas, emoções que você não conhece, que você vai ter que lidar, que chega em você e você não, às vezes não está preparado para aquilo. Então, hoje, por Às exemplo, vezes começa já do princípio do Galvão Bueno, barra sensor psíquico, né? lá do Que é Liberlê. aquela resistência inconsciente de que você vai conseguir fazer aquilo, né? É aquela vozinha do Galvão Bueno falando, vai lá, olha lá a lua, tá achando que é um morcego. Olha É aí, um não vai urso. conseguir. Tá achando que é um ursal. Não é assim que a banda toca. Então, e também tem o medo de você ser possuído pela fera e você não voltar mais. Ah, eu vou virar Gente, um relaxa. urso e depois eu nunca mais vou voltar para minha mente normal e tudo mais. Aliás, gente, se isso acontecer, eu acho que é lucro, viu? Mas não acontece, não. Se isso acontecer, você vai viver muito melhor do que viver como mancha. O pessoal te manda pro zoológico, você vai ter comida garantida. Né? Mas não vai rolar. Não, não vai rolar, gente. Mas o que. Primeiro que. Por que não vai acontecer isso? Ele vai explicar direitinho, mas só voltando um pouco nessa questão do medo. Muita gente tem medo. Até hoje fizeram um comentário lá na Penumbra mesmo, falando assim: ah, mas e quem não sabe fazer ritual e vai pegar lá o ritual e vai querer começar a fazer? E quem não. E quem fizer errado ou fizer com outra proposta? Gente, mas a ideia da magia, é experimentar, sabe? A ideia é você Olha, se jogar. eu não lembro quem foi foi o sábio que disse isso, mas quando você é inexperiente, não tem nada que você faça que seja forte o suficiente para ser irreversível. Pois é. Então, vai lá. Sabe, qual o problema? Então a gente nunca vai poder escrever um livro de magia no mundo. Ah, porque alguém pode pegar o conteúdo que está aqui e fazer algo muito ruim com esse conteúdo, ou alguém inexperiente pode ler isso aqui e enlouquecer. Cara, calma. Ele Mas diz esse é que o isso não motivo do obscurantismo que tomou a nossa sociedade durante alguns séculos, né, Lu? total, total. E eu acho que Hoje se em dia que isso está reflete hoje caindo. em dia. Mas está Mas ainda se diminuindo, ainda bem. reflete. Ainda bem. Ele diz o seguinte: não tem problema com obsessão, tá? Por quê? O que nos obceca no ritual é apenas uma máscara do self. Então aqui ele está recorrendo ao modelo psicológico, tá? Então, eu acho isso muito útil, gente. O modelo psicológico, ele é útil, por exemplo, quando você está sofrendo ataques, quando você tem que olhar para a sua psique de uma maneira com um passo atrás. Você fala assim, não, isso é psicológico. Se é psicológico, eu posso lidar com isso, não é? Uhum. Se é psicológico, eu posso compreender. Então ele diz, essa fera que você vai se tornar é apenas uma máscara do seu eu, do seu self, né? Uhum. Então ele vai dar, por exemplo, exemplos. O javali selvagem. O que o javali faz? O javali acha coisas, fuça na terra. Exatamente. Então, quando você precisa achar coisas, fuçar na terra, você vai se transformar no javali selvagem. E para isso, você não vai ficar ali bonitinho, fofinho, não. Você vai correr de quatro, você vai bufar, você vai grunhir, você vai procurar no chão ali, se chafurdar no chão até você descobrir aquilo que você precisava. E que tem uma parte daqui, não lembro qual é a página, nem exatamente qual é a citação, que ele fala que se você não fizer nada disso, é capaz de você ser possuído por um espírito de um poodle, né? Uma coisa assim. Vai latir pra vizinha. Se você não for selvagem o suficiente, você vai ser possuído por um animal que não é selvagem o suficiente. Imagina o espírito do pombo, né? Eu pensei algo horrível agora. Compartilha. Coisas horríveis são para ser compartilhadas.
espírito do pombo vai fazer o quê, né? Vai começar a Cagar na cabeça dos outros. Conheço vários, assim, tem um nome. Bom, então ele vai citando vários espíritos. Por exemplo, o espírito da serpente, que gosta de... Por exemplo, quando você está possuído pelo espírito da serpente, você vai começar a silbar e oscilar. Então você vai sentir, você vai começar a regular o fluxo de fluidos e energias. Sugar venenos escondidos. Olha que legal. Espíritos de pássaros são bons com divinação, que nem no Game of Thrones, né? Uhum. Aquele menininho que o espírito dele é um pássaro, né? Uhum. Bem legal. E ele tem essa questão de divinação. Então você pode alcançar voo e planar pelas alturas. Aí você fala assim, nossa, mas e se eu for possuído por um espírito de pássaro e começar a bater meus braços e tentar me jogar? Por isso é importante vocês terem um ambiente relativamente controlado e seguro, né? Para você poder se entregar à sua possessão sem medo. Senão você não vai se entregar de verdade, porque vai ter aquele medo inconsciente de cair da janela. Exato. Tenha sempre um guardião perto de você. Peraí, tem gente fazendo pergunta aqui. Deixa eu ver. Tati tá falando... Nossa, que nome complicado, Tati. Eu fui possuído pelo meu animal de poder, quando despertei ele está sempre conectado em mim. É mais ou menos isso? Eu acho que se você fez direito, sim. E a partir daí você tem um relacionamento saudável com ele. Exato. Se não é saudável, trabalhe para que passe a ser saudável. Né? E quando você precisar de algum poder que esse animal contém ou que ele controla, você pode entrar em contato com esse animal, seja por possessão ou não, para tentar resolver alguma situação. Sim. Daqui ele tá falando do xamã quando ele tá começando, né? Tipo, às vezes o começo pode ser muito difícil. Então, por exemplo, o Anubis egípcio ou os lobos de Votan podem viajar entre os mundos. Então, quem gosta do sonho... Nossa, eu tenho até que marcar isso, parece. Eu tô marcando tudo pro meu livro. Quem gosta de sonho pode contatar esses espíritos, por exemplo, esses animais de poder. Imaginação. Bom, então você entra nesse estado de possessão e daí os espíritos eles vão agir através do seu corpo, fazendo a magia acontecer, a cura acontecer, enfim. De uma forma prática, né? Mão na massa. De forma prática. Daí ele fala um pouco sobre o sistema de Abramelin. Você pode nos falar um pouco sobre o sistema de Abramelin? O sistema de Abramelin ele é uma operação relativamente longa. Longa pra caramba. Que a forma mais simples dela tem 6 meses de duração e a forma mais complexa tem 1 ano e meio. E que tem o objetivo de você, por meio de devoção religiosa, entrar em contato com o seu sagrado anjo guardião. Não foi ele que pegou emprestado esse termo, ele foi quem gerou esse termo e passou a ser usado pelo ocultismo ocidental depois disso. Mas a ideia é entrar em contato com o sagrado anjo guardião, estabelecer qual é a sua verdadeira vontade e a partir daí você consegue ter controle de diversos espíritos e tal, que vão facilitar que você controle, que você realize essa sua verdadeira vontade. É um livro inteiro de operação e é um negócio que você tem que fazer em relativo isolamento para que o negócio saia direito. Quem quiser ter um relato mais ou menos preciso disso, mais para menos que para mais, mas é uma das melhores representações que tem. Tem um filme chamado A Dark Song, acho que não tem nome em português, mas tem legenda em português. Procura aí na internet o que vocês acham. Vou dar uma olhada, fiquei interessante. Excelente filme, se você não viu ainda, Lua, você vai gostar. Vou olhar sim. Daí, além do Abramelin, o sistema, ele cita, por exemplo, as mitologias alemã e nórdica, em que, que as pessoas eram sempre acompanhadas por um espírito animal chamado Fylgja. Aí eu não sei falar. Mais ou menos isso. Ninguém sabe, né? Mas ele fala também sobre isso no Tark, né? Sim. Fala bastante sobre as partes da alma, né?
Essa é uma das partes, que é o espírito companheiro, que na verdade é um animal que persegue a pessoa. Persegue é uma palavra muito, muito ruim, né? Acho que acompanha a pessoa durante toda a vida. Exato. Por isso que Ele o fala melhor que aqueles fogo. guerreiros berserkers lendários, né? Eram aqueles que eram possuídos pela Filja, não sei falar, durante o momento da batalha. Então, Ah, eram os sim. caras que, no momento da porrada estancar, eles deixavam o instinto animal deles falar mais alto. Aí, são contadas lendas sobre esses caras até hoje, porque eles não sentiam dor, porque eles eram monstros no campo de batalha. Por quê? Porque o bicho está no instinto matar ou morrer. Ele não tem muito filtro de, ai, meu bracinho tá machucado, não vou com tudo. Cara, na hora de você estar lá, de frente a frente com o seu inimigo, com espada na mão, você não tem muito que ficar pensando nesse tipo de coisinha. Você vai com tudo. Sua chance de sobrevivência melhor é você se entregar para a batalha. Então, esses que eram possuídos pelo espírito animal na hora do combate eram guerreiros considerados lendários. E eu não sei aonde, em que livro fala isso, mas é fato histórico. Os caras faziam isso sob efeito de cogumelinhos, né? Então, Ah, ou seja, era tinha uma muita. possessão profunda e empurrada por drogas. Não usem drogas. Vocês não têm inimigos com espadas vindo na sua direção. É. ah, O Guilherme está fazendo uma pergunta, deixa eu aproveitar aqui. Está perguntando se pedir através de sigilo para ver o animal de poder nos sonhos é uma forma muito preguiçosa de entrar em contato com ele. Eu acho que é uma forma preguiçosa, mas não muito preguiçosa. Porque veja o que você está dizendo aí. É ver o animal de poder. Beleza. Ver vai te resolver de quê? é. Eu, eu acho que o sigilo não ia ser o ideal para isso, né? É aquela questão que o Keller falou, tipo, você pega uma ferramenta para tudo, assim, né? Por exemplo, você quer, sei lá, resolver um encanamento na sua casa, você vai pegar um martelo? Uhum. É complicado. Até, Mas às vezes sigilo funciona bem para sonho, né? Mas o que você quer fazer? Você só quer ver o animal? Grande coisa ver o animal. acho que A se gente está você falando aqui que realmente quer. os verdadeiros benefícios desse método são você se entregar a uma possessão por esse animal. Então, o sonho não vai Sim. resolver. O sonho te ajuda em várias outras coisas, mas não exatamente nisso, né? Então, acho que se você realmente quer trabalhar com o mundo do sonho, tenta uma meditação guiada. Tem meditação guiada no YouTube para você ver o seu animal de poder. Eu acho até melhor Uhum, deve ter um monte. do que lidar com sigilo para isso, sabe? Eu acho que sigilo nesse caso de animal de poder seria se Ai, você. eu tô lembrando daquela cena do Clube da Luta, do Pinguim, sabe? Ah, sim, sim. Agora você está entrando numa caverna. E você encontra o seu animal de poder. Aí aparece o pinguinzinho. Sim, é tipo aquilo mesmo. Daí ele fala, por exemplo, da prática do Wushu, eu não sei falar, na página 214, mas são artes marciais, né, que envolvem movimentos que têm a ver com animais, né, então, Então, aquele do lance do dragão, Kung Fu da garça, Kung Fu do da tigre, garça, do tipo isso. louva-a-Deus. Na verdade, ele fala aqui que todos esses Kung Fus se originaram do ser humano observando atentamente os movimentos desses animais. E Sim, tem que tudo a em ver. tempos imemoriais eles basicamente era uma forma de você assumir aquele animal, né? De você assumir meio que uma possessão leve por aquele animal. Mas com o tempo, quando a arte marcial se tornou uma necessidade de sair na porrada com os outros e virou uma questão de sobrevivência, o aspecto de relação com o animal se tornou menos relevante e hoje em dia só alguns movimentos desse tipo sobrevivem. Acho que originalmente era essa a intenção. Sim, exato. E no final ele termina essa partezinha aqui falando que, por exemplo, as crianças elas têm os animais favoritos delas, né? Então, comece a observar, você que tem sobrinho ou filha, enfim,
Veja como é que a brincadeira da criança imitar o animal favorito dela, enfim, ou de falar sobre o animal favorito dela, ela é uma brincadeira mágica, né? E ele diz que as crianças, elas são mágicas por natureza, né? As brincadeiras de criança são pura mágica. Elas programam as suas realidades. Mágica inconsciente, tão natural e entusiasmada que poucos ocultistas sérios são capazes de rivalizar. Uhum. Então é bem interessante. Eu acho que esse livro, Mágica Visual, o melhor dele é porque ele desperta o tempo todo, ele volta pra gente nessa parte de infância. E ele não é essa coisa limpinha, essa coisa cheirosinha que vendem aí pra gente, super comercial, não. Uhum. Eu tenho aqui um exercício 6 que a gente não vai falar sobre ele, mas olha só o tamanho do exercício. Ele vai da página 215 à página, caraca, 221. Então é um exercício muito grande em que ele vai explicar. Só vou falar as partes dele, ó. É para você despertar as férias, ou seja, é o nome do capítulo. Então tem o preparo, encontrar o lugar, a ação, amplificando o chamado, a integração, o pacto e a finalização. Então, são exercícios muito bons que tem aqui no livro Mágica Visual. Eu recomendo Olha, pra caramba. eu vou falar uma coisa. A pessoa que fizer esse exercício aqui, sem querer adaptar, e sem querer cortar, e sem querer pular etapa, não tem como dar errado. Então. Esse exercício é muito completo e não tem jeito desse negócio dar errado. Pois é. Você Ó, pode ser a pessoa mais exercício. cética e inexperiente do mundo. Esse exercício não tem como dar errado. Eu acho que todos os exercícios que estão nesse livro aqui, eles são muito passo a passo, eles são É. muito. Eles podem ser feitos, não esse necessariamente, mas feitos em grupo, feitos com criança. Então, assim, sério, deem uma olhada que vocês vão gostar. É porque a maioria dos exercícios aqui são coisas de concentração, de visualização e tal. Esse aqui eu acho que se não for o único, é um dos únicos exercícios daqui que envolve, de fato, estado alterado de consciência. Sim, logo no início. E o passo a passo que ele coloca aqui, não tem como você não entrar nesse estado alterado de consciência. É um negócio muito doido. E ele termina o capítulo com algo muito interessante. Ele diz o seguinte: eu gostaria de acrescentar que os espíritos animais se deleitam no corpo. As feras gostam de se movimentar, de dançar, de comer e de foder. Se você quiser fazer um favor às suas feras, faça algo de bom para o seu corpo. Quando eu fico intelectual demais e penso e falo e escrevo demais, as feras me acordam. Vamos lá, elas dizem, ou gritam se for possível. Vamos entrar no bosque. Eu espero que as suas feras façam o mesmo para você. Olha só essa ilustração. O livro é todo ilustrado. É muito lindo. Ele tem uma outra coisa que ele fala que eu acho que é incrível e que é um conceito pouco explorado pelo resto da literatura. Ele fala que depois que você entrar em contato com o animal de poder, não pare no primeiro, né? Você não precisa de um só. O ideal é que você construa todo um zoológico dentro da sua cabeça. Porque, por exemplo, o meu animal de poder, sei lá, principal é o coelho. O coelho ele é excelente para uma série de coisas, mas por exemplo, eu também gostaria de ter um animal bem mais forte para. Gostaria não, tenho. Um animal bem mais forte para defesa, ataque, etc. Uhum. Mas se você tivesse ficado satisfeita já com o coelho de cara, você talvez nunca tivesse entrado em contato com outra coisa. Exatamente. Bom, e agora? A gente vai fazer aquele esquema de leitura? Vamos fazer o seguinte. Fala daí da leitura enquanto eu vou olhando as perguntas que fizeram ao longo da live. Tá bom. Perguntas sobre o tema mesmo. Pessoal, agora vem a parte de maior interação da live, que é o seguinte: vocês vão compartilhar essa live e daí vocês vão colocar aqui no comentário, compartilhei, e vocês vão deixar uma pergunta que vocês queiram fazer, pergunta pessoal. Por exemplo, como vai ser a minha viagem do final do ano? Que daí o Vinícius ele irá fazer uma leitura
De preferência que não seja sim ou não. De preferência que não seja sim ou não. Ele vai fazer uma leitura aqui ao vivo de runas. Porque Leitura rápida, não é aprofundada, tá, gente? Não, é óbvio que aqui ao vivo, para quem não sabe, né, a gente tá na pré-venda ainda do livro O Tark, que é sobre runas. Então a gente está aproveitando para fazer essas lives com runas, de leitura de runa. Então, se você tem algum problema na sua vida, pode ser amoroso, pode ser profissional, de saúde, de trabalho, qualquer coisa, façam a pergunta que ele vai ler aqui ao vivo para vocês. Mas, primeiro precisa compartilhar, colocar aqui, compartilhei. E a pergunta tá de maneira simples. E se você, por exemplo, quiser saber sobre amor, bota assim, estou solteira, quero saber se vou encontrar alguém. Ou estou casada e quero saber do meu casamento. Só para ele ter uma noção, né? Como é muito rápido, não tem como fazer uma leitura completa para cada pessoa. E eu não sei se a Juliana Ponzelaco ainda está nos assistindo. Se tiver, dá um oi aí, Ju. Mas ela faz leituras muito melhores do que a minha e muito mais completas. Conversei com ela. Tá bem. Então aqui Deixa eu ver perguntas aqui sobre a live, então. Enquanto isso. A gente Enquanto vai as pessoas vão interagindo, então. Vão pensando aí no que vocês querem saber da vida de vocês. O Rogério perguntou: o que poderia determinar um animal de poder? A psique ou simplesmente o cabedal de conhecimento e vivências? Exemplo, nunca ouvi falar de alguém que tem um ornitorrinco de animal de poder. Eu acho pertinente isso, Rogério. Mas uma coisa que o senhor Batatinhas aqui coloca no livro dele é que quando você vai estabelecer esse contato, você faz um chamado por animais de poder e atende quem estiver, entre aspas, mais próximo. Então, se você for do paradigma psicológico, o animal de poder que vai atender o seu chamado é aquela parte do seu subconsciente que você precisa estar em contato naquele momento. Eu acho muito difícil o ornitorrinco, que é um animal que a gente não convive com ele e que ele não representa nada muito forte pra gente, entrar em contato com a gente. Mas imagino, por exemplo, que alguém da Austrália pode ter um contato com o ornitorrinco de poder. Né? Vou perguntar. Vamos ver aqui. Joseph Grower. O xamanismo é a mais antiga prática espiritual médico filosófica da humanidade. Hoje médicos, advogados, donas de casa, psicólogos, espiritualistas, estão estudando e aplicando o xamanismo. Verdade. Mesmo que eles não saibam disso. É por isso que a gente fez questão de publicar 2 livros com bases fortes no xamanismo, o Tark e o Mágica Visual. Nayara, que coincidência, fui chamado para o trabalho xamânico por descoberta de animais de poder essa semana. Nayara, não é coincidência não, vai lá. Não é não. Pedro, nossa, que enorme, vamos ver. As pinturas rupestres relatam bastante esse aspecto, já levantaram a ideia de que o homem das cavernas reaproveitava a alma dos animais caçados através de rituais para justamente ajudar a desenvolvê-los mais ainda para a caça, adquirindo a força do auroque, a agressividade do leão das cavernas. Bem ligado a esse cérebro reptiliano, aspectos básicos do ser vivo. Interessante, Pedro. Não sabia dessa confirmação aí, não. Não, você não está falando que está confirmado. Levantaram ideias. Isso eu já tinha ouvido. Eu não sabia em que pé que estavam essas proposições. Quer falar alguma coisa, Lua? Não, que o Pedro escreveu um texto sobre isso lá na Especo. Legal. Quem quiser deixar o link aí também, a gente agradece. Pedro, deixa aí o link. A Keiko tá triste porque não vai poder ver a live. Keiko, depois você assiste no YouTube. Eu sei que não é a mesma coisa, mas... A galera tá comentando aí, eu acho que... Vamos lá. Nayara tá dizendo, ressaltando que cogumelos não são drogas, são substâncias que aumentam a percepção. Não são drogas, assim como álcool não é droga. Repare que eu não estou achando que é uma coisa ruim, não. Eu acho ótimo. Cogumelos são legais e expandem consciência. Mas a gente está falando de droga de... qualquer coisa que altere a sua química cerebral entra na categoria drogas, na concepção contemporânea.
Patrícia está perguntando, e como faríamos essa possessão com animal de poder? Patrícia, tem 6 páginas de exercício aqui no livro explicando isso passo a passo. Depois você dá uma olhada, se tiver dúvida, você fala com a gente. O livro, se você tiver na dúvida, é esse aqui, ó. Mágica Visual, Jan Fries. O Lucas, em meditação para descobrir meu animal, viu uma cobra enrolada em um cavalo. O que quer dizer? Lucas, eu acho que isso quer dizer que você tem que fazer outra meditação para entender melhor. Seria muito precipitado você decidir que é uma ou outra. De repente, uma outra coisa que não tem nada a ver. Bom, agora eu vou compartilhar aqui, vou começar a fazer as leituras. Vou até tirar meu teclado aqui da frente. Vamos lá. Danilo, compartilhou. Vai fazer doutorado em Portugal ou no Brasil? Vamos lá. Difícil essa. Esse não é exatamente o tipo de pergunta que Runa responde bem. Tipo de ou, né? Vamos lá. Olha, a runa que veio foi uma runa Ur, que é justamente um animal de poder. Não, mentira. É um boi que trabalha pra caramba. E que tem o conceito dentro do Utark de poder, energia potencial não manifestada. Então, eu acho que isso não responde a sua pergunta, mas ela diz que você vai fazer o doutorado e que você vai ralar pra caramba nele. Acho que ele pode trazer bons frutos, mas não tem uma resposta direta. Vou tirar uma outra runa aqui para ver se eu consigo uma resposta mais precisa, porque tirou uma runa Pertro, uma runa de sorte. Então eu acho que você vai ter boa sorte nesse aspecto. Se você está querendo fazer em Portugal, e é uma coisa que não depende exclusivamente de você, eu acho que é um indicativo de que você pode conseguir isso. Espero que eu tenha ajudado a responder. Thalita. Beijo, Thalita. Compartilhou, vai conseguir arrumar emprego novo até o final do ano. Você está querendo trocar de emprego, Thalita? Vamos ver aqui. Caramba, veio a mesma runa. Mesma resposta para você. Vou embaralhar melhor isso aqui, porque não é possível. Olha só, você falou de final do ano, né? E a gente tirou a runa Yara, que é a runa de ciclos e de anos. Olha, eu acho que isso pode dizer que você está chegando ao fim de um ciclo e que um outro ciclo vai se começar. Eu acho que é uma resposta positiva para a sua pergunta, se é o que você está pretendendo. Eba, positivo. Aí, gente, vamos compartilhar a live e vamos fazer pergunta aí. Vamos tentar deixar as pessoas que não perguntaram ainda fazer a delas, né? Isso. Vivian compartilhou. Tem vontade de largar o emprego, mas tem medo de não conseguir ganhar dinheiro sendo autônomo. Isso não é uma pergunta exatamente, mas vamos ver o que as runas dizem. Acho que ela quer um conselho, algo assim, né? Olha, veio a runa Gebo, que é uma runa de troca. Deixa eu ver, isso pode ter 1 milhão de significados, mas eu acho que um dos significados possíveis é de reciprocidade. Talvez você saindo do seu emprego e tentando ser autônoma, você consiga coisas que não sejam dinheiro que podem ser pertinentes para você. Essa runa tem a ver com presente também, né? Então, pode ser que você consiga, com essa troca de vida, né? Você consiga coisas que você não conseguiria com o seu emprego normal. Então, por exemplo, em vez de você ter dinheiro para pagar um aluguel caro, talvez você consiga morar de favor numa casa muito legal. E não venha dizer que isso é maluquice, porque isso já aconteceu comigo. Eu já morei de favor em casa de 2 andares, sozinho. Então, nossa, que da hora. Vamos ver. Próxima pergunta. A Sara falou que eu sou linda demais. Obrigada, Sara. Tá. Sara, como vai ser a consulta? Na quinta-feira. Tá tudo correndo bem? Vamos descobrir. Essa é uma pergunta do tipo sim ou não, mas a gente tenta. Essa é uma pergunta, essa é uma runa de água / magia e que tem a ver com intuição também. Só quando eu puxei ela veio de cabeça para baixo.
Eu sou um daqueles malucos que interpreta o sentido oposto. Então, talvez o resultado da sua consulta seja o contrário do que a sua intuição está te dizendo. O que a sua intuição está te dizendo? Se a sua intuição está te dizendo que não vai ser legal, talvez seja um bom resultado. Acho que aí só você vai poder responder. Vamos ver, a Nayara botou uma pergunta gigante. Tá saindo de um relacionamento abusivo, meus pêsames, Nayara, mas bom pra você. Não consegue se livrar dele, já pediu, implorou, ele falou que vai deixar em paz, mas toda semana manda alguma mensagem, isso mexe comigo. Sei que isso não dá... Mas sei que com ele não dá certo. 6 anos já e não quero mais ele. Ele vai me deixar em paz? O que eu posso fazer para afastá-lo da minha vida? Fiz um sigilo para ele ir embora da minha casa. Ele foi 2 dias após ativar o sigilo, mas eu voltei. Agora seria melhor fazer um novo sigilo para ele se afastar de vez, tanto da mente quanto da vida? Olha, Nayara, não vou nem tirar runa para essa. Eu vou te falar que se você puder, busque a ajuda de algum profissional, seja da lei, seja da justiça, seja psicológico, porque só depende de você. Eu acho que é muito complicado. Eu recebo diariamente várias mensagens falando isso, falando a mesma coisa. Eu não sei qual é a sua relação com essa pessoa. Por que você volta para ele? Você tem que pensar o que te faz levar a voltar para ele. É uma questão financeira? É uma questão de apego emocional? Enfim, fazer esse tipo de meditação. Se você está em perigo, você tem que se afastar dele, primeiramente, fisicamente. Né? Então, não deixar que ele saiba onde você tá, não deixar que ele tenha acesso a você. Então, faça isso bloqueando ele, o número dele. Se tiver que trocar de número, troque de número. Então, tenha todos esse tipo de... Enfim, faça isso. Troque os seus números, feche as suas portas, tá? Se você de fato quer acabar, você tem que fazer por onde para isso, né? E uma vez esgotadas as suas possibilidades. Não, ao mesmo tempo que o relacionamento abusivo, ela voltou recentemente. Tal. Você tem que determinar para você mesmo que você quer que acabe. Né? Exato. Então, assim, primeiro isso. A segunda questão que você tem que entender é que você não deve nada para essa pessoa. Eu acho que, para nós que somos mulheres, isso é muito difícil de entender. A gente não deve nada. Ah, mas eu tive anos. Ah, mas ele tem problemas. Todo mundo tem problemas. Você não deve nada para esse sujeito. Então, tranca a porta, vai. Não, sabe, não molha, não fica lembrando. Ah, teve um momento ruim. Tá, mas teve um momento bom, mas 500 péssimos, entende? Então é isso. E se você tiver mesmo em situação de perigo, realmente procure as autoridades e tudo mais. Mas sim, sabe que não é fácil, tal, mas assim, se você fez tudo que está ao seu alcance e não deu jeito, é hora de recorrer a instâncias superiores, né? E magicamente... Seja magicamente ou não. Ou o que eu recomendaria, inclusive, é que você faça as coisas nos 2 âmbitos, né? Exatamente. Magicamente tem alguns artigos na penumbra em relação a isso, de até ritual que você pode fazer, então mande ver. Mande a ver. Bom, vou mudar aqui. A Sara falando que você é linda. Obrigada, Sara. O Danilo aqui sobre feedback do que a gente falou. Ele falou que se for a primeira, o doutorado vai ser no BR, mas ele preferiu o resultado da segunda. Eu puxei a segunda justamente para complementar, tá, Danilo? Porque a primeira não me deu a resposta que eu estava buscando. Gente, se você quer saber da sua vida e tudo mais, compartilhe a live e depois coloque aí com a sua pergunta. Beleza. Nilmara compartilhou. Como vai ser a caminhada espiritual dela para os próximos meses? Boa pergunta. Vamos ver. Nilmara, eu tirei um resultado polêmico aqui. Eita. Tirei aquela runa que é vazia, que não tem nada. Então, Nossa. eu interpreto isso de um jeito... Não, eu interpreto isso de um jeito que a maioria das pessoas não interpreta. As pessoas chamam essa runa de Odin. Tem gente que fala que essa runa não tinha nem que existir e tal. E ela, de fato, não existe, porque ela não é uma runa. Mas eu interpreto isso de uma maneira muito minha, que é nada de especial. Então, a resposta para a sua pergunta, de acordo com as runas aqui, é que sua caminhada vai ser como ela vem sendo. Não vai ter nenhuma grande reviravolta.
Não é que ela vai ser nula, que ela vai ser ruim, não é isso. Uhum. Vamos ver. Joseli. Está no final de ciclo. Será que falta muito ainda para esse fim? Compartilhou. Vamos ver, Joseli. Ai, deixa eu ver. A runa que saiu foi a runa do cavalo. O que o cavalo tem a ver? O cavalo, na verdade, ele não tem o mesmo sentido para a gente hoje do que ele tinha para o nórdico antigo, que é o povo que desenvolveu esse sistema de runas, né? O cavalo tem uma ideia de cooperação, né? O cavalo era o melhor amigo do homem, né? Hoje em dia é o cachorro. Mas pode ser que esse seu fim desse teu ciclo esteja ligado a algum amigo seu, alguma pessoa que você considera como amigo e que ou pode estar impedindo que esse ciclo termine, ou pode ser que uma pessoa que você nem botou na jogada ainda venha a te ajudar a encerrar esse ciclo. Então eu daria uma olhada nas pessoas que estão ao seu redor e que você considera de confiança que possam te ajudar a encerrar isso. Não tentar fazer tudo por sua conta própria. Vamos lá, Rodrigo. Vamos compartilhar a live, galera. Rodrigo compartilhou. Será que até o final da minha vida vou conseguir me acertar espiritualmente, achando uma razão? Aproveitando o assunto, estou passando por um momento de autoconhecimento após o uso de cogumelos e estou com receio das escolhas deste estudo quanto práticas para tentar ajudar a construir um novo mundo. Nossa, eu acho que quem tomou cogumelo aqui fui eu, porque eu não entendi muito bem a pergunta. Eu acho que eu entendi. Acho que está em duas partes, né? A primeira é se até ele... fala aí, Lu. Eu entendi assim, que ele tomou cogumelo, mas que ele tá um pouco inseguro em relação a ter tomado cogumelo, sabe? Essas escolhas, justamente porque tomar cogumelo não é algo bom na sociedade. Ele quer construir um mundo novo, então ele quer saber se ele vai se conseguir se acertar espiritualmente. Ele quer saber se ele tá indo pelo caminho certo. Rodrigo, vou te falar uma coisa. Dentro da visão de mundo do caminho da mão esquerda, né? A construção de um novo mundo é um objetivo louvável e é o objetivo último desse caminho. Então, eu te digo que não é uma coisa fácil. Criar um novo mundo não é só tomar um chazinho e achar que aquele negócio que você viu é a sua realidade. Isso é uma realidade, mas isso não é um novo mundo. Isso é só uma nova percepção sobre o mundo que já tem. Então eu vou focar minha resposta aqui na sua parte de se você vai se acertar espiritualmente, se você vai achar o teu caminho ou não. Vamos lá. Que interessante. Isso é uma runa de... Essa é a runa Odal, é a runa de família. De herança espiritual. Né? Herança tanto física quanto espiritual. Então, de repente, Rodrigo, pode ser que a resposta para você esteja em seguir uma espiritualidade que seja comum para sua família. Ou seguir os passos de alguém da sua família, ou ouvir os ensinamentos de alguém da sua família, ou pode ter a ver com algum culto de ancestralidade. Então, eu sei que são muitas respostas, mas aqui eu não sei muito bem sobre o seu caso. Dependendo, acho que pode ser que seguir o caminho da sua família pode ser uma boa, ou de repente partir totalmente com ele. Então, sei lá, se você vem de uma família católica e você está tentando se encontrar no mundo da magia, talvez seja uma boa hora para vibrar de fato com essa espiritualidade. Não sei. Precisaria saber mais sobre o seu caso para entender melhor. Mas eu acho que foca nesse assunto de família / ancestralidade, que eu acho que é uma boa forma de entender. Nayara gostou da nossa resposta. Espero ter te ajudado, Nayara. Sei que é uma situação complicada. Vamos ver. Isabela. Compartilhou. Está com os problemas de depressão, muita falta de vontade de tudo, ansiosa ao extremo. Precisa muito de um estágio para a vida começar a andar. Tem feito acompanhamento, mas queria saber das runas se consegue esse emprego, se o estágio na sua área de arquitetura é o caminho certo, enfim, basicamente isso. Veremos, Isabela. Olha, a gente tirou uma runa Biarca, que é uma runa de fertilidade. Eu sei que isso não tem muito a ver com trabalho, mas eu vejo isso como uma forma de relações frutíferas, né?
Eu acho que a resposta é positiva, você tem chance de conseguir seu estágio e esse estágio pode dar bons frutos para você. Que bom. Que bom, Isabela. Thalita também dando feedback. Sente assim mesmo uma ótima confirmação. Que bom, Thalita. Depois, se você quiser, a gente conversa e tira mais. Aí, Vinícius. Não, a Thalita é minha amigona. Só feedback positivo. Joseli, compartilhou até o final do ciclo. Será que esse eu não já respondi? O Rodrigo, obrigado, adorou. Legal. Acho que é isso, né? Acabaram as perguntas. Se alguém mais tivesse, tem mais ou menos uns 10 segundos para fazer a pergunta. Então, galera, quem quiser saber mais sobre os livros, sobre os combos, entrem lá no nosso grupo de estudos aqui da Penumbra Livros, tá? Lembrando que o melhor combo do Mágica Visual é com o Liberno Psiconauta e o Tark, que tá saindo gratuito agora. Só que o Liberno Psiconauta está acabando, tá? Sim. Tá acabando. Fui olhar hoje na loja, ele tá realmente acabando, assim. Tipo, númerozinho de 2 dígitos. Então, comprem lá, né? Porque tá... Enfim, a galera fica doida nos combos. Então, existem vários combos lá para quem quiser estudar com frete gratuito por causa da pré-venda. E a pré-venda só vai até dia 16 agora de setembro. Ou seja, depois da pré-venda, vai ter que pagar o frete. E não vai achar em livraria física. O livro, o TARC não tem livraria, só pela Penumbra mesmo. Então vejam aí, se vocês se interessam por Runa, se vocês gostaram da leitura, é muito bom, fica aí o comentário. Semana que vem vai ser o último capítulo. O capítulo sobre aterramento vindo para a Terra. É um capítulo curtinho. É o que você adora, né, Lua? Sim. E aí a gente vai então fazer o fechamento do livro Mágica Visual. Então aproveitem para não pagar o frete. O preço do frete você já leva o combo Mágica Visual e o Tark. Ah, Lua, mas já tá acabando o estudo. Pra que eu vou comprar o livro agora? Porque aqui a gente não falou sobre todas as práticas que tem. São vários exercícios, várias práticas. Por exemplo, na live de hoje a gente não falou, a gente só falou que tem. Mas se você quer realmente entender como ser possuído por uma fera, só no livro mesmo. Isso aí. Então, é um livro para sua vida inteira, tá? E quem quiser ver as outras lives... Quem quiser ver as outras lives está no nosso canal do YouTube. Então, aproveitem lá. E no site da Penumbra também, tem lá, tudo organizadinho. Exato. Então, assim, a Penumbra é uma excelente forma de você começar a sua biblioteca mágica, você começar a estudar, a praticar. Se você tiver qualquer dúvida depois, você pode mandar pelo nosso grupo, tá, gente? A gente é super acessível, a gente responde sempre quando dá. Sempre quando tá online. Falando em responder quando dá, eu vou... Deixei o Bruno fazer a última pergunta. Bruno, faz rápido aí, cara. Joseli tá falando que gostou das palavras, pois todos os oráculos estão dizendo isso, sobre amigos e o que eu acho que é amigo. Interessante, Joseli. Vale a reflexão. Isabela agradeceu, falou que ajudei em frente, que bom. Nilmara também agradeceu. Parece que todo mundo tá gostando. Bruno, você tem 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Não deu, Bruno. Tá online, mas... Manda inbox depois, eu leio pra você. Bom, então falou, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Até mais, galera. Beijos.